Filipenses capítulo 4, nós vamos ler daqui a pouco dos versículos 10 ao versículo 13. O tema da nossa mensagem de hoje é o segredo de viver contente. Existem dois tipos de pessoas. Um primeiro tipo de pessoa, ela sempre é descontente. É aquele tipo de pessoa que sempre está reclamando de tudo. São pessoas que focam naquilo que elas não têm. Pessoas que se concentram naquilo que não realizaram. Pessoas que se apegam fortemente aos fracassos da sua vida. Essas pessoas são pessoas marcadas pela insatisfação, são pessoas frustradas, pessoas que tentam manter o controle de suas vidas. Esse é um primeiro tipo de pessoa que existe. Mas existe também um segundo tipo de pessoa. Essa pessoa, diferente da primeira, é uma pessoa contente. Uma pessoa que sempre está agradecida. É uma pessoa que, ao invés de focar naquilo que ela não tem, ela foca a sua vida, a sua visão naquilo que ela tem. Esse tipo de pessoa não fica se concentrando naquilo que não realizou, mas sim valoriza aquilo que ele alcançou, aquilo que ele realizou na sua vida. Ao invés dessa pessoa ficar apegada ao fracasso, ela se apega ao progresso, ainda que esse progresso tenha sido pequeno. Mas isso é um motivo de alegria. Essas pessoas são pessoas satisfeitas, pessoas que estão realizadas, pessoas que creem que Deus está no controle das suas vidas. Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa descontente ou você é uma pessoa contente? Ou quem sabe, na maioria do tempo, você é uma pessoa satisfeita ou você é uma pessoa insatisfeita? Que tipo de pessoa você é? Agora sim, abra a sua Bíblia, leia comigo Filipenses 4, versículos de 10 a 13. A palavra de Deus nos diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando em necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo para vivermos contentes? É isso que nós vamos aprender na noite de hoje. Mas antes, nós vamos orar mais uma vez. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus, nós não podemos esconder aquilo que vai em nosso coração. O Senhor que conhece todas as coisas, sabe que o nosso coração ainda está repleto de insatisfação
está muitas vezes descontente com as circunstâncias adversas que sobrevêm sobre as nossas vidas. Mesmo não desejando ser assim, infelizmente, o pecado que habita em nós, a nossa cobiça, nos torna assim distantes da tua vontade. Mas nessa noite nós queremos aprender da tua palavra. Queremos aprender, assim como o apóstolo Paulo aprendeu, a adaptar-se em toda e qualquer circunstância. Ele que aprendeu o segredo de viver contente, seja na fartura ou na necessidade. Precisamos do teu governo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Precisamos do poder, do senhorio de Cristo em nossas vidas. E por isso, ó Deus, nos ajuda agora que vamos estudar a tua palavra. Pois nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja nesse estado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo para viver contente em toda e qualquer circunstância? Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra o segredo para sermos capacitados a ter essa satisfação em Cristo, independente da circunstância. Eu peço que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos aprender nessa noite. Qual é o segredo para viver contente? A palavra de Deus nos mostra. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo usa essa expressão, o segredo. Aquilo que antes não estava aberto, aquilo que não estava antes acessível a todas as pessoas, agora esse segredo, ele está escancarado. Ele pode ser conhecido. Ele pode ser praticado por todos nós. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo dá um testemunho pessoal da sua experiência com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Qual é o segredo de viver contente? Nós podemos aprender que, em primeiro lugar, esse segredo para vivermos contentes diz respeito à gratidão, a ser grato. Veja o que ele nos fala justamente no versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Esse versículo nos aponta para o contexto da carta aos Filipenses, que nós já aprendemos. Vocês se lembram que a igreja em Filipos era uma das poucas igrejas que tinham um relacionamento pessoal de afeto com o apóstolo Paulo. Os filipenses já tinham enviado algumas ofertas ao apóstolo Paulo para que ele tivesse sustento para o seu ministério. No contexto dessa carta, nós aprendemos que os filipenses abriram mão da presença de um dos seus líderes, quem sabe o pastor daquela igreja, Epafrodito, que foi encarregado, enviado em missão para ir até a prisão
acompanhar o apóstolo Paulo, confortá-lo, e também ele foi encarregado de levar uma oferta especial daquela igreja para o apóstolo Paulo. Alguns estudiosos dizem que essa viagem de Epafrodito pode ter durado até 1 ano, ainda mais que ele ficou doente, enquanto ou estava em Roma ou a caminho de Roma. Veja que aquela igreja estava realmente preocupada com o bem-estar do apóstolo Paulo, enviando o seu líder, enviando com este líder uma oferta generosa capaz de suprir as necessidades do apóstolo Paulo enquanto ele estava em prisão domiciliar. É interessante porque esse texto nos fala de gratidão. E talvez quando nós vemos o versículo 10, nós podemos ter a impressão de que o apóstolo Paulo, de alguma maneira, chama a atenção dos filipenses. Porque ele diz assim: porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Alguém que lê essas palavras pode simplesmente interpretar que o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: até que enfim, vocês se lembraram de mim. Até que enfim vocês me enviaram uma oferta. Mas não é esse o sentido dessas palavras. Não é uma exortação, antes é uma declaração de gratidão e de reconhecimento. Quando o apóstolo Paulo fala, vocês renovaram seu interesse por mim, ele empresta essa palavra do mundo da agricultura. Então ele está dizendo o seguinte, que os filipenses renovaram, ou seja, eles deram o fruto novamente. E é interessante porque qualquer agricultor, ele lança a semente na certeza, na expectativa de que no tempo certo, aquela semente redundará em colheita. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tinha certeza que no tempo apropriado, vocês iriam novamente demonstrar o seu interesse por mim. E veja que ele continua dizendo o seguinte: de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Talvez os filipenses não conseguiram enviar essa oferta antes porque não sabiam do paradeiro do apóstolo Paulo. Talvez eles não tivessem ainda a autorização para que alguém visitasse o apóstolo Paulo. O fato é que Paulo, ele diz, vocês já se interessaram, já demonstraram interesse pela minha vida, mas vocês não tinham tido oportunidade para demonstrá-lo. Essa palavra oportunidade é uma palavra que é bem conhecida de todos nós. Kairos, que diz respeito ao tempo de Deus. O tempo em que Deus escolhe para realizar as coisas. O apóstolo Paulo, então, está reconhecendo que o tempo que Deus escolheu, que Deus planejou para que aquela oferta chegasse até ele, foi cumprido. Essa era a vontade de Deus. E os filipenses participaram da obra de Deus, ajudando o apóstolo Paulo. Veja que se nós queremos realmente aprender o segredo de viver contentes, nós precisamos ser gratos. E talvez
nós não enfrentamos um momento tão difícil e marcado pela ingratidão como o nosso tempo de hoje. Filhos que são ingratos aos pais, amigos que são ingratos, familiares que demonstram ingratidão e não gratidão. A ingratidão, ela é contagiosa. Se uma pessoa começa a reclamar, se uma pessoa começa a manifestar a insatisfação, logo as pessoas que estão ao seu redor começam a agir dessa mesma maneira. Mas o segredo para vivermos contentes em toda e qualquer circunstância é sermos gratos. Você e eu precisamos parar de reclamar pelas coisas que nós não temos. E precisamos começar hoje, já, a reconhecer e agradecer tudo aquilo que Deus nos dá. Esse ser grato faz parte do segredo para vivermos contentes. Mas o apóstolo Paulo continua, e nós aprendemos aqui um outro elemento do segredo para vivermos contentes. E esse elemento nós vemos justamente no versículo 11. E nós aprendemos que a Bíblia nos fala sobre a importância de termos essa atitude de alunos diante das circunstâncias. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala no versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele estava sim passando por dificuldades. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele entende que ele não estava desamparado por Deus. Quando ele agradece os filipenses, ele não está fazendo isso porque ele quer reconhecer realmente que ele estava numa situação de extremo desespero. É isso que ele nos diz. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. E ele diz por que ele declara isso. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Veja que a adaptação a toda e qualquer circunstância, o estar contente em toda e qualquer circunstância, não é um dom. Não é algo que algumas pessoas têm e outras não têm. Por isso o apóstolo Paulo diz, pois aprendi. Estar contente em toda e qualquer circunstância é algo que se aprende. E graças a Deus por isso. Então existe esperança. Existe sim uma luz no final do túnel. Aqueles que se encontram insatisfeitos, aqueles que vivem reclamando da vida, aqueles que estão insatisfeitos, existe esperança. Porque estar contente em toda e qualquer circunstância é algo que se aprende. O apóstolo Paulo aqui se coloca como um aluno, um aprendiz. Ele diz que essa adaptação em toda e qualquer circunstância é algo que pode ser aprendido. Ninguém nasce sabendo ou possuindo essa capacidade de estar contente em toda e qualquer situação. É uma habilidade adquirida através da prática, do exercício, da dependência do Senhor. Alegrar-se, viver contente em toda e qualquer circunstância é algo que nós precisamos aprender.
Todos os dias, todos os meses, todos os anos. Em toda e qualquer circunstância, devemos aprender a nos adaptar. Quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal. Quando nós temos recursos sobrando e quando existem recursos que nos faltam. Quando tudo está em paz e quando tudo parece que está fora do seu lugar, nós podemos aprender a adaptar-nos em toda e qualquer circunstância. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele não estava vivendo um período fácil em sua vida. Ele estava preso. Ele estava impedido de pregar o evangelho, de plantar novas igrejas. Existiam pessoas que queriam o seu mal, pessoas até que se diziam cristãs, que estavam pregando o evangelho por rivalidade. Mesmo assim, ali dentro daquela casa, Paulo aprendeu a se alegrar, a viver contente em toda e qualquer circunstância. Uma vez que o apóstolo Paulo aprendeu, eu e você também podemos aprender essa lição. As circunstâncias são oportunidades que Deus nos dá para aprendermos. Toda e qualquer. Ou seja, momentos de necessidade e momentos de fartura. Nesses dois momentos da vida, nós precisamos aprender a nos adaptar. É possível que nos momentos de necessidade, nós questionemos a Deus, o seu amor e o seu cuidado pelas nossas vidas. Nós temos coisas a aprender. De que mesmo na necessidade, Deus tem um propósito. Deus está trabalhando em nossos corações. Deus está cuidando da nossa vida. Deus está sendo o provedor. Mas também nós temos coisas a aprender em momentos de fartura. Por quê? Nos momentos em que nós usufruímos das bênçãos de Deus, e até mesmo das bênçãos materiais de Deus, nós somos tentados a esquecer quem foi aquele que nos doou tudo isso. Como é fácil esquecermos que tudo vem das mãos do Senhor e que isso não é mérito nosso. Como é fácil, nos momentos em que tudo está indo bem, nós nos esquecemos de Deus. Nos momentos de aflição, de necessidade, as pessoas dobram os seus joelhos, buscam ao Senhor, vão à igreja. Mas é verdade também que naqueles momentos onde há abundância, os passeios, as viagens, o lazer, muitas vezes ocupa o lugar que deveria ser de Deus. Nós precisamos aprender a adaptar-nos em toda e qualquer circunstância. Porque Deus é o mesmo Deus no momento da necessidade. E Deus é o mesmo Deus no momento da fartura. Ele não muda. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom para com os seus filhos. Existem pessoas que só sabem viver na fartura, mas que diante dos momentos de necessidade simplesmente desabam. A sua fé não prevalece. Não era assim com o apóstolo Paulo. Não é assim que nós devemos agir. Devemos glorificar a Deus. Devemos buscar a satisfação em Deus.
seja nos bons momentos, seja nos maus momentos. Agora, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Muito fácil falar isso. Mas como nós temos repetido quase todos os domingos, como é difícil nós vivemos isso. Eu digo mais, é impossível ao homem natural viver dessa maneira. Somente quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nossas vidas, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, é que nós somos capacitados a viver dessa forma. E talvez, se você se considera um cristão, mas não tem experimentado esse poder de Deus em sua vida, é um bom momento para que você questione se realmente você nasceu de novo. Porque as nossas igrejas estão repletas de evangélicos. Mas nós não precisamos de uma igreja cheia de evangélicos. Nós precisamos de uma igreja cheia de pessoas que nasceram de novo, que nasceram do alto, que estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, é isso que nós devemos buscar em nossas vidas, o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. E nada melhor do que um momento de adversidade, de necessidade, para provar a nossa fé. O apóstolo Paulo diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ser grato, aprender. Mas tem mais uma lição. Versículo 12. Qual é o segredo para vivermos contentes? E nós aprendemos no versículo 12 que nós não devemos ser reféns das circunstâncias. Você não pode ser um refém, um escravo, um servo das circunstâncias. Versículo 12 nós vemos o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Veja bem que o apóstolo Paulo nos dá um testemunho. E ele diz: olha, eu aprendi a adaptar-me. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado, seja passando fome. Tendo muito, tendo pouco, ou quase nada, ou nada. As circunstâncias mudam. Mas o coração do apóstolo Paulo continua satisfeito, contente em Deus. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você já passou fome na sua vida? Talvez alguns de nós aqui já passaram por essa situação. Creio que a maioria de nós nunca passou tamanha necessidade. Só aqueles que passaram por esses momentos é que sabem de fato o valor do arroz e do feijão e do ovo que hoje nós comemos. Está difícil comer carne, então vamos comer ovo. Mas nem por isso estaremos descontentes. Graças a Deus que nós temos o que comer. Veja
que o apóstolo Paulo, ele fala sobre as circunstâncias favoráveis e adversas que ele passou em sua vida. Ele estava contente quando estava bem alimentado, mas ele também aprendeu o segredo de viver contente quando ele estava com fome. Ele estava contente quando ele tinha muito, mas ele também estava contente quando se encontrava em necessidade. Contente não significa sorridente. E nós achamos que é isso, né? Ah, contente é aquela pessoa que está sempre sorrindo. Alguém que nunca reclama de nada. Mas não é isso que essa palavra significa nesse texto. Alguém que está passando fome e mesmo assim está sorrindo, gargalhando. Ai, que bom que eu estou passando fome. Vou aproveitar para fazer um regime. Não, de forma alguma. Também, ser contente não significa ser indiferente. Tem pessoas que são indiferentes. Se está tudo bem, a pessoa está do mesmo jeito. Se as coisas estão indo mal, de mal a pior, a pessoa está do mesmo jeito porque ela é indiferente. Isso não é ser contente. Também ser contente não significa que a pessoa está entorpecida diante das circunstâncias, anestesiada, em outro mundo, em outra sintonia. Não, de forma alguma. A palavra contente, você pode até grifar na sua Bíblia, ou fazer um círculo. Veja bem, essa palavra contente vem de uma palavra grega, autarques, de onde nós temos autarquia. E autarquia diz respeito a um governo autônomo e soberano. Isso era aplicado para as nações que eram independentes, que eram soberanas, que não estavam debaixo da autoridade de uma outra nação ou de um outro país. Essa palavra também designava as cidades-estados que eram autônomas, que não dependiam de nada externo. A sua economia, a sua política. Veja então que quando o apóstolo Paulo usa essa palavra contente, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não dependo de nada que esteja no meu entorno. Eu não dependo, eu não estou submisso, eu não sou subjugado pelas circunstâncias externas ao meu redor. A minha satisfação não depende daquilo que está fora de mim. Quando Paulo então fala, eu aprendi o segredo de viver contente, ele está dizendo justamente isso. A minha satisfação não depende do fato de eu ser bem alimentado ou de eu passar fome. A minha satisfação, a minha alegria em Deus não é refém daqueles momentos em que eu experimento fartura. Também a minha alegria e a minha satisfação não dependem daqueles momentos onde eu me encontro em necessidade. Não. Eu não vivo como um reagente às coisas que acontecem do lado de fora. Paulo então está dizendo o seguinte, que ele aprendeu a viver independente das circunstâncias externas.
Paulo diz que ele aprendeu a sujeitar as circunstâncias à sua vontade e não vice-versa. Ele não é dominado. Ele não é controlado pelas circunstâncias. Não são as circunstâncias que ditam se ele deve se sentir agora feliz e satisfeito ou se ele deve agora se sentir frustrado, insatisfeito, triste. Não. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele conseguia estar bem quando tudo ia bem, e ele conseguia também estar bem quando tudo ia mal. Eu estou muito longe disso que o apóstolo Paulo aprendeu. E você? Mas com certeza, a palavra de Deus nos exorta a buscarmos isso. O estar contente em toda e qualquer circunstância é algo que eu e você, nós podemos aprender com a ajuda do Senhor. Da mesma maneira que nós temos dois tipos de pessoas, as insatisfeitas e as satisfeitas, nós poderíamos dizer também que as pessoas, elas se parecem ou com um termômetro ou com um termostato. A diferença qual é? O termômetro, ele registra a temperatura do ambiente. O termostato não. O termostato, ele regula a temperatura do ambiente. Estar contente é parar de ser um termômetro e começar a ser um termostato. Veja bem, você é um agente ou você é um reagente das circunstâncias que acontecem na sua vida? O que é que governa a sua vida? É algo que está dentro de você? O Senhor Jesus Cristo? Ou são as coisas que estão fora de você? Será que você é dominado pelos momentos de fartura ou de necessidade? Será que você é uma pessoa que só consegue estar satisfeita quando tudo vai bem? Mas quando as coisas vão mal, você também reage de uma maneira negativa? De uma maneira que não agrada o nosso Senhor? Aprendi o segredo de viver contente. Contente significa que nós não precisamos ser reféns das circunstâncias da vida. William Barclay disse o seguinte: contentamento não significa que enfrentamos uma vida sem dor. Significa, sim, que em meio à nossa aflição somos capazes de encontrar paz no controle soberano de Deus, que conforma a nossa vontade à dele. Vou repetir. Contentamento não significa que enfrentamos uma vida sem dor. Significa que em meio à nossa aflição somos capazes de encontrar paz no controle soberano de Deus, que conforma a nossa vontade à vontade dele. Será que você realmente reconhece a mão de Deus em todas as coisas? Ou será que é simplesmente um jargão, uma teoria, um dogma que nós recitamos, mas que de fato nós não acreditamos? Você crê realmente que Deus está no controle de todas as coisas? Então por quê? Quando nós nos deparamos com uma doença, com desemprego, com uma tragédia, nós desconfiamos desse controle soberano de Deus. Qual é o segredo de viver contente? E nós vamos ver aqui um último elemento.
E esse elemento, sem dúvida nenhuma, é o mais importante de todos, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele faz toda a diferença em nossas vidas. É Ele que nos capacita a viver contentes em toda e qualquer circunstância. Versículo 13, nós vemos: tudo posso naquele que me fortalece. Um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, mas também um dos mais mal interpretados de toda a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece não é uma declaração de vitória, de prosperidade, de conquista. Não é uma base bíblica para um triunfalismo. Não. Esse texto não diz que o cristão só irá experimentar na sua vida bênção, vitória. Já ouviu alguém dizer o seguinte: eu sou cabeça, eu não sou cauda? Jargões evangélicos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Ninguém pode comigo. Não, tudo isso daí está amarrado, enterrado, passado para trás, sei lá, porque eu vou vencer. Não, não é isso que o texto nos ensina. Na verdade, não é uma declaração triunfalista, mas é uma declaração de total dependência do Senhor Jesus Cristo. Tudo posso, mas é nele. Não sou eu. É naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Pastor Tim Keller disse o seguinte: para a maioria de nós, Deus não é a nossa felicidade. Por isso, oramos por coisas que nos façam felizes, ao invés de orarmos para conhecê-lo melhor. Não é verdade? Qual é o conteúdo das nossas orações? Senhor, eu quero, eu preciso, me dá. Me tira dessa situação, me livra dessa situação. Deus não é a nossa felicidade, porque se de fato Ele fosse a nossa felicidade, a nossa oração, primeira e última, seria: Deus, eu quero conhecê-lo melhor. Esse versículo, o versículo 13, faz referência ao contexto anterior. Viver contente em toda e qualquer circunstância. Então, quando Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, eu posso viver contente, mesmo passando fome. Eu posso viver contente, mesmo em meio às necessidades. Tudo eu posso. Bem alimentado ou com fome. Tendo muito ou não tendo nada. Tudo posso naquele que me fortalece. Com isso, nós podemos entender que tudo posso naquele que me fortalece, ainda que enfermo, ainda que desenganado pelos médicos. Tudo posso naquele que me fortalece, ainda que passando fome, necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, ainda que eu não tenha riquezas. Tudo posso naquele que me fortalece, ainda que vivendo em tribulação. A chave desse versículo é naquele. Cristo é aquele que é suficiente. Aquele que nos dá da sua suficiência, da sua alegria,
do seu poder para enfrentarmos todas essas circunstâncias? A resposta é Cristo. Somente Ele é capaz de nos dotar e nos prover de forças para enfrentarmos esses momentos de dificuldade. É Ele que nos capacita a pararmos de reclamar. É Ele que nos capacita a começarmos a agradecer. É muito interessante o que aconteceu essa semana, né? Nós vivemos dois extremos. O dia de ação de graça. E no dia seguinte, a Black Friday. Olha só, ali um do lado do outro. Não, Deus, eu estou grato por tudo que eu tenho. Daí na sexta-feira eu vou lá, compro tudo que eu não tenho. E fico cheio de dívida. Olha só, agradece num dia e compra no outro. Não estou dizendo que não pode comprar, tá? Que isso é pecado, que é do diabo. Não é nada disso, tá? Desde que você não seja enganado, não fique endividado, não tem problema nenhum. Agradeça a Deus se Ele tem te dado o suficiente para que você tenha coisas. Mas se você não conseguiu comprar nada, nessa sexta-feira ele ficou frustrado, com certeza tem algo errado no seu coração. Gente, é uma tentação, porque eles dão a largada meia-noite, né? E daí ficou o reloginho lá contando. Vai acabar e você não vai aproveitar. Às vezes, né, é uma grande fraude, né? Eles aumentam o preço, depois põem o preço normal, ou então é o mesmo preço, diz assim, grande promoção, R$ 39,90. Essa grande promoção não existe, porque uma semana atrás era o mesmo preço. Mas veja como o ser humano é. Agradece num dia e consome no outro. Essa questão dessa insatisfação, ela é muito antiga. Ela começa lá no Éden. Quando a mulher e o homem olham para aquele fruto que Deus disse, olha, de tudo você pode comer. Menos do fruto da árvore do conhecimento. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi tentado. E ele caiu em insatisfação. Não, eu quero mais. Eu quero que os meus olhos sejam abertos. Eu quero ser como Deus. A insatisfação continua? Quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que foi que você fez? O que ele diz? A culpa é do Senhor que me deu essa mulher aqui com defeito, tá vendo? Foi ela! Veja como nós somos insatisfeitos. Irmãos, aqueles que estão solteiros, eu quero dar uma palavra. Se você vive insatisfeito porque está solteiro, quando você se casar, você continuará insatisfeito. Meu irmão, minha irmã que estão casados, se você está insatisfeito com o marido e com a esposa que Deus te deu, você pode mudar 50 vezes de marido e de esposa. E essa insatisfação irá continuar no seu coração. Se você é uma daquelas pessoas que diz o seguinte, eu preciso ter aquilo, então eu estarei satisfeito. Saiba que você pode alcançar aquilo, e mesmo assim você continuará insatisfeito. Só existe uma pessoa que pode te satisfazer completamente, e essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. É Ele que nos capacita. É Ele que nos ajuda a declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos terminar concluindo da seguinte maneira. Pastor batista americano, John Piper, disse o seguinte: fé não é a garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz
na abundância e na necessidade. Isso é viver pela fé. É estar satisfeito em Deus. É viver feliz na abundância ou na necessidade. Esse é o segredo para vivermos contentes em toda e qualquer circunstância. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós queremos confessar diante do Senhor nessa noite o quão insatisfeitos nós somos. E de uma forma bem objetiva, a insatisfação com as outras pessoas, ou a insatisfação material, no fundo, revela-se em uma insatisfação contra o Senhor. E sabemos que isso é pecado. Por isso nós pedimos o teu perdão. E pedimos que o Senhor Jesus Cristo nos capacite a vivermos contentes em toda e qualquer circunstância. Nos ajuda, me ajuda, Deus. Ajuda os meus irmãos aqui, pois nós oramos no nome e no poder do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.